O podcast Antes que Seja Tarde tem o patrocínio de Instituto Politécnico de Leiria e Grupo 9. Bem-vindos ao Antes que Seja Tarde. Temos connosco neste episódio Alexandra Conte, a quem eu começo por pedir para se apresentar para quem nos segue, para quem nos ouve, para quem nos vê. Essa é uma pergunta complicada quando me fazem essa questão, mas cinjo-me àquilo que é a maior parte do meu tempo profissional neste momento. Eu sou celebrante. Celebrante? Celebrante, exatamente. Começa logo por nos surpreender e eu então perguntava o que é ser celebrante? Então, Francisco, celebrante é alguém que celebra, mas a redundância, claro, momentos importantes da vida das pessoas. Eu tenho feito celebrações essencialmente de casamento, também já fiz de batizado, mas estou disponível para fazer celebrações fúnebres, inclusive. Eu ainda não tive o privilégio de fazer nenhuma, mas já há muitíssimos colegas meus que já o fizeram. Celebrar, por exemplo, um momento importante na vida de uma empresa, honrar alguém, por exemplo, que sai, que se vai se apresentar, obrigada, estava-me a faltar o termo. Homenagem. Exatamente. Nós queremos homenagear, por exemplo, os nossos pais numa altura de um aniversário importante de casamento, ou no aniversário do seu. Portanto, é isso. É alguém que celebra um momento importante na vida das pessoas. É uma profissão recente? Talvez o boom que está a ter lhe esteja a dar mais notoriedade. Isso eu penso que sim. Eu tenho noção de que desde o Covid, foi também quando eu comecei a exercer este trabalho, que teve um crescimento muito grande em Portugal, sendo que já há muitos anos que existem celebrantes em Portugal e lá fora há muitos também. Existe alguma associação? Que eu saiba, não. Portanto, ainda é algo muito desregulado, muito... E tem alguma ideia sobre quantos colegas seus existem no país? Não consigo precisar. Sinceramente, não consigo, mas acredito, não sei se não chega, se calhar ainda há uma centena de pessoas. Penso que não, mas... Portanto, profissionalmente, isso é uma ocupação a tempo inteiro, ser celebrante? E assim, no meu caso, está quase a ser a tempo inteiro. De facto, tem corrido muitíssimo bem e eu acho que quando nós, quanto mais gostamos daquilo que fazemos, maior a probabilidade de sucesso, não é? E sem dúvida, eu encontrei aqui algo que há mesmo de paixão fazer, que me dá imenso gozo e que tem corrido muito bem mesmo. Portanto, daí que tudo aquilo que eu fazia foi ficando um bocadinho para trás e tem ocupado cada vez mais tempo. Não sei se é assim com todos os meus colegas, sinceramente. Acredito que haja pessoas que tenho a ideia que há pessoas que fazem isto só um bocadinho ao fim de semana, portanto que têm uma disponibilidade mais reduzida e que têm outras profissões, mas não tenho certezas, confesso. Antes desse desafio profissional, a Alexandra teve toda uma outra história profissional que em vários locais, em vários interesses. Quer-nos falar um bocadinho do que é que aconteceu antes de chegar a celebrante? Sim, claro, tento ser resumida e se me alargares, por favor, dizer. Então, eu quando, naquela fase em que temos que decidir o que fazer da vida, ou para onde, o que estudar, não é? Eu não sabia muito bem. Eu lembro-me de perguntar à minha professora de filosofia: professora, conte-me lá o que é que eu posso fazer para estar numa empresa, por exemplo, e ajudar as pessoas, falar com pessoas. Não havia a figura de recursos humanos tão banalizada como existe hoje, mas acabou por ser aí que eu fui parar. Ainda me falaram em Sociologia, mas depois lá encontrei o curso de Gestão de Recursos Humanos, porque realmente as pessoas sempre foram aquilo que me moveu na vida. Sempre fui uma pessoa muito, muito social e de emoções ligada aos outros. Assim foi, tirei Recursos Humanos, dediquei-me a essa área há alguns anos, mas depois em 2001 acabei por criar com a minha irmã uma empresa de organização de eventos e catering, a Iguarias do Tempo, aqui de Leiria. Que tem uma notoriedade muito grande na região, sim, mas enfim, penso que sim. Mas também reconhecimento a nível nacional. Sim, sem dúvida. Tem sido um trabalho, cá está, também muito de coração, não é? Com muita dedicação. Mas em 2017 acabei por deixar a sociedade da empresa, portanto ficou só com a minha irmã, com a Joana, e eu desde então sou freelancer na Iguarias, portanto vou sempre fazendo, tenho sempre participado durante todos estes anos nas várias coisas, mas pronto, já não no mesmo papel que tinha. E então aí fui dedicar-me mais realmente às minhas paixões, desenvolvimento pessoal, tirei formações a nível do coaching, PNL, Ayurveda, dança, movimento e terapia, que é algo que adoro também, e costumo dizer que se toda a gente dançasse um bocadinho não havia o mundo estaria num lugar diferente, seguramente. E depois as celebrações então apareceram em 2020,
na altura do Covid. Pronto, foi aí assim uma conversa de família, estava com a minha irmã e com o meu companheiro a conversarmos sobre um casamento que ia ter um celebrante, e um deles, já não me recordo, vira-se para mim e disse: olha, eu acho que tu é que tinha jeito para fazer isto. E eu de repente, uau, se calhar sim. Abriu-se todo um novo mundo, não que eu não conhecesse nenhuma celebrante, porque obviamente... O Covid proporcionou essa redescoberta, esse aproximar Foi, das pessoas. eu acho que sim, porque, claro, todos nós sabemos, as dificuldades foram muito grandes, a muitos níveis. Num negócio como o que estávamos a gerir, cá está, eu já não a tempo inteiro, mas muito próximo, porque era sócia da minha irmã, mas sempre fomos muito amigas, muito próximas, e foram momentos muito difíceis, porque obviamente foi uma empresa que quer dizer, tinha 100 casamentos em 2020 e fez 9. Portanto, foi terrível. E havia todo um envolvimento. E depois é estarmos a lidar com pessoas que iam casar. Portanto, há uma emoção sempre muito forte neste ato. Tiveram que suspender os seus casamentos, adiar. Exatamente, adiar. Lidar com toda esta frustração, Portanto, eram horas e horas ao telefone que nós passávamos com aqueles casais. E nessa altura, de facto, surgiu essa ideia. Pronto, comecei a pesquisar e a perceber como é que eu poderia pegar nisso. E pronto, em 2021 lancei-me. Não fiz nenhuma formação específica para o efeito, portanto... Não há curso de celebrante? Não, agora já há. E na altura, não digo que não houvesse em Portugal, eu não o encontrei. Poderia já haver e eu não o ter encontrado. Havia nos Estados Unidos, senti que não me ia acrescentar muito daquilo que vi, para além de ser terrivelmente dispendioso. E eu decidi lançar-me. Portanto, e sempre fui honesta, dizer às pessoas porque é que eu fazia, como é que eu fazia. Fui formadora também, professora, portanto, ou seja, esta questão de estar em público, de falar, de me conectar com os outros, que para mim é muito isto, as celebrações é muito isto, nunca foi um problema. Então, lancei-me e tem corrido muito bem. Na sociedade atual, nós estamos cada vez mais com uma preocupação de estar conectados, mas estamos cada vez mais isolados. Como é que a celebrante Alexandra Conde olha para esta realidade? É uma boa questão mesmo, Francisco. Eu costumo dizer que divido as pessoas um bocadinho em duas partes no mundo. As pessoas que efetivamente decidiram fazer um trabalho consigo e decidiram conectar-se verdadeiramente. Porque é diferente quando nós entramos nesse caminho de busca de uma forma verdadeira connosco mesmos, ou quando fazemos, pronto, para ser bonito, porque é moda. São duas coisas muito distintas. E depois aquelas pessoas que vivem, eu costumo dizer, em piloto automático, e que está tudo certo, não há aqui certos nem errados, mas são só diferentes formas de estar. Não significa que também quem esteja mais conectado não viva um bocadinho em piloto automático, por vezes, claro que sim, todos nós, mas eu acho que há um bocadinho esta divisão de águas. E eu acho que a verdadeira conexão, ela existe. E existem muitas pessoas que estão conectadas de uma forma realista, não é tão visível. É como eu costumo muitas vezes dizer, quando as pessoas dizem este mundo está terrível, é tudo muito mau, é tudo muito negativo, eu costumo dizer, o mal fala muito mais alto do que o bem é muito silencioso, e eu acho que é exatamente o mesmo com as pessoas que têm estas verdadeiras conexões, são silenciosas, as pessoas fazem as suas vidas, não é preciso mostrar-se. Tem sido uma descoberta da preparação das cerimónias, que abraça ao conhecer as pessoas, ao falar com as pessoas. Tem sido essa a grande conclusão que tem tirado? Sim. Nunca tinha pensado isso dessa forma, mas porque ainda hoje, eu antes de ir para aqui tive uma reunião com um casal, que foi uma inspiração, um sentido de humor incrível, pessoas com uma leveza mesmo, naquele sentido de ver a vida, há um problema, estamos cá para resolver e não ficar no problema, muito bem dispostos mesmo, com sentido de humor incrível. Ele não me conhecia de lado nenhum, ela convenceu, assim, tipo, vá lá, vamos fazer com uma celebrante para ser mais giro. E a certa altura, a meio da conversa, ela dizia-me: olha, Alexandra, não sei o que é que tu fizeste, mas o Tiago, para quem não queria isto, para quem não queria falar, ele estava farto de falar, foi super divertido. E quando eu faço a pergunta, que faço sempre, óbvio, se posso depois divulgar nas redes sociais, por uma questão de marketing, porque é o meu trabalho, também sabemos que é preciso, eles dizem: não, por favor, isso agradecemos que não.
Então é muito aí que eu chego à conclusão e percebi que são pessoas com uma vida social incrível, com uma rede de amigos fabulosa, porque percebe-se pela conversa, porque a conversa que crio com as pessoas, felizmente consigo normalmente chegar a lugares muito íntimos, disto que é a vulnerabilidade e a partilha. Mas nesse caso não criam a partilha nas redes sociais. Exatamente. Mas hoje a sociedade tem uma marca que é no sentido contrário, que é todos se expõem nas redes sociais. O que é que isso significa? Eu acho que é só... Foi algo que surgiu e que é tão cativante, por um lado, não é? E por outro lado, tão passível de ser viciante, que é muito fácil ir atrás. É muito fácil ir atrás. Eu por vezes dou muito conta e converso isto com o meu companheiro e em casa. É preciso policiar-me para não me deixar estar, de repente, pego no telemóvel para fazer uma coisa que era importante e profissional e de repente perdi 15 minutos porque me distraí com não sei o que e estou ali. Portanto, é preciso um policiamento constante. É uma aprendizagem que tem que ser feita, exatamente. Sobretudo quem sabe que de repente pode descarrilar nos seus objetivos porque se perdeu a olhar para outras realidades. Nós estamos a falar no mês de março. Mês de março, em que se celebra o Dia Internacional da Mulher. E eu gostava de falar um bocadinho sobre isso. Eu tenho aqui uma cábula que tem alguns dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que me diz, por exemplo, que as mulheres estão em maioria no país, 52%, vivem mais anos, são mais escolarizadas no ensino superior. Estão entre as europeias com maior participação no mercado de trabalho, mas quase 1 em cada 5 mulheres tem um contrato de trabalho temporário. Também ganham, em média, menos do que os homens, menos 16%, com uma diferença de uma diferença média, naturalmente, uma diferença de 238 euros no ganho médio, precisamente, não é? Ou seja, a desigualdade salarial vai aumentando, existe e vai aumentando com a progressão na carreira. E chega a atingir uma diferença de mais de 25% no topo da carreira. O que é que a mulher Alexandra Conde tem a dizer sobre esta realidade que é ainda uma marca que nos coloca, enfim, num patamar tão longe do equilíbrio necessário? Que é triste. Começar por dizer que é triste constatarmos isto. A esta altura, não é? Em pleno século XXI, acredito que os nossos seres humanos primórdios achassem que as coisas podiam estar noutro nível, mas sem dúvida, para mim é triste olhar para esta realidade. Quando às vezes me dizem comemorar o Dia da Mulher, para quê? Se querem igualdade, precisamente por isso. A igualdade sim em direitos, porque quer homens, quer mulheres, quer dizer, qualquer ser humano, obviamente, mas para mim há uma distinção e é muito importante isto, e eu penso que aqui a mulher tem um papel fundamental. Nós temos que assumir o nosso femininismo, assim como o homem tem que assumir a sua masculinidade, sendo que todos nós depois temos a outra parte. Temos nós também, as mulheres também têm o seu lado masculino e os homens têm o seu lado feminino. No entanto, para mim este é o principal questão, é que assumamos todos o nosso papel. E neste momento eu acho que a sociedade está muito confusa a este nível. Mas há razões que explicam, obviamente, não é? A mulher teve que, a certa altura, para conseguir também concretizar os seus sonhos, não ser só a dona de casa, teve que acumular muito as funções, teve que se tornar muito masculina, sair muito do seu papel e tornar-se muito masculina. As mulheres trabalham mais, ganham menos, mas depois chegam a casa e ainda têm, enfim, toda a família, onde tem também um peso maior, mais determinante na organização, na gestão da família, na gestão da casa, na educação dos filhos. Sim, sem dúvida, sendo que, cá está, também depende de nós irmos partilhando cada vez mais esse papel com os homens, porque muitas vezes é certo que há relações e há homens que não estão disponíveis para isso, e esses são aqueles que têm que então aprender, não é? Têm que ir perceber qual é o seu papel, mas
numa relação equilibrada, não tem que haver mais peso de um lado e mais peso do outro. Pode haver olha, eu gosto mais de fazer isto, ou custa-me menos fazer aquilo. Por exemplo, lá em casa, o Nuno não gosta, o meu companheiro não gosta de lavar a louça. Eu não me custa nada, quando há para lavar a louça, lavo eu. Mas ele já não lhe custa fazer as bricolagens, porque tem mais jeito. E está tudo certo, eu também não quero aprender aquilo. Então, é este equilíbrio, que quando existe equilíbrio num casal, que pode acontecer, não é não, mas eu já fiz e tu também tens que fazer. Porquê irmos para estas guerras? Claro, quando os dois não gostam, claro que sim, tem que se dividir. Mas, não é? É muito esta, a divisão de tarefas não tem que ser equitativa. Pode ser, é partilhada num sentido de responsabilidade, que é de todos, ou do casal. E trazer uma maior leveza às coisas, não do ter que ser, mas porque não acordarmos o que é que te custa menos, o que é que me custa menos a mim e a ti. E entretanto tinha feito uma pergunta e eu perdi-me, confesso. Quem como eu, era à volta deste tema, mas eu dizia-lhe, Alexandre, quem como eu nasceu nos anos 60, ouviu muitas vezes conversas em que as mulheres diziam que os homens ajudavam. Exatamente. Elas faziam e eles ajudavam. Ainda se diz muito isso. E eu perguntava-lhe se esses jovens que vão casar e que a escolhem a si para celebrante, e, portanto, que têm que ter todo um conjunto de reuniões preparatórias consigo, em que têm o privilégio de os ficar a conhecer, hoje ainda sente que há esta mentalidade da parte deles, que eles apenas ajudam e que elas é que fazem, ou a sociedade está a evoluir? Muito menos. Sim, como é óbvio, a comparação que tenho também é com a minha experiência de vida, não de celebrante, não é? Mas sim, ainda me lembro de ouvir o meu avô dizer, quando era novo e quando teve os filhos, tinha vergonha de os pegar ao colo. Porque era uma vergonha, não que ele não quisesse fazer, mas porque era uma vergonha, que estamos a falar de um extremo, obviamente. Hoje não. Hoje eu percebo que a maior parte dos casais, e não são, as pessoas também casam cada vez mais tarde, não é? Portanto, não só casais que não têm filhos, já há muitos casais que casam já com filhos, isso acontece imenso, e a sensação que eu tenho é que há uma partilha muito maior. Já não há aquela coisa do tu és mulher, é que tens que fazer. Não, a sensação que eu tenho é que há uma partilha muito, muito maior e, sobretudo, quando vejo que efetivamente há felicidade, a comunicação é muito fluida e as pessoas conversam sobre as suas questões, conversam sobre as suas dificuldades, e não estão nestas coisas do sou homem tem que fazer ou sou mulher tem que fazer. Portanto... E nestas celebrações, enfim, é evidente também o quanto as famílias estão a mudar. Hoje não há um tipo de família, há uma multiplicação enorme de famílias. O que é que mais sublinharia nessa nova realidade social que vai celebrando de uma forma tão positiva? Olha, eu própria tenho uma família que não é o mais comum. Agora, neste meu segundo relacionamento, que também irei casar brevemente, pela segunda vez, tenho 3 enteados. E tenho a ex-mulher do meu companheiro, é uma pessoa que faz parte da nossa vida, com quem nós partilhamos quando é os aniversários dos miúdos, aniversários dos ex-sogros dela, meus atuais, portanto ela também está, ou seja, é claramente um novo formato de família, e em que aquilo que eu mais destaco é o respeito. Quando as pessoas se respeitam e se querem bem, isto é tudo muito fácil. E tudo se faz com fluidez. Não significa que não haja desafios, porque obviamente a vida é feita de desafios, porque senão também não dávamos valor à alegria, não é? Se fosse tudo fácil e tudo sempre nesse espírito. Mas essencialmente é muito isso que eu sinto, é o respeito e as pessoas estarem mais abertas às diferenças, sejam elas quais forem, e se for sempre dentro do respeito pelo outro ser humano, independentemente dele ser ou fazer algo diferente daquilo que eu sou ou daquilo que eu faria, tudo é mais fácil. Há uma nova dimensão ética nestes relacionamentos em que somos convocados a ser protagonistas de um mundo com outros olhares, com outras formas de sentir. Eu quase me apetecia citar Santo Agostinho quando ele diz ama e faz o que quiseres. É isso que nos pode levar, enfim, para um equilíbrio diferente connosco próprios, mas também com a nossa relação com aqueles que nos estão próximos. É isso que sente? Sem dúvida, sim.
E quando eu há pouco falava que vejo a sociedade em duas partes, é muito nesse sentido, Francisco. Cá está toda uma outra parte que vemos depois neste caos social e político que assistimos, nomeadamente, infelizmente, no nosso país, mas depois, por outro lado, para mim, sinceramente, e eu felizmente estou rodeada desta realidade que vou dizer, que é uma realidade em que existe esta calma, existe este respeito, existe este amor pelo outro, este dar, e porque dá-nos muita felicidade, seja o que for. As pessoas às vezes acham que não quer receber, mas não, há estudos científicos que comprovam que as pessoas são muito mais felizes quando dão do que quando recebem, seja no que for na vida, não é? E sinceramente é isso que eu acredito. E acredito que estamos a atingir um caos muito grande, que talvez nós desta idade e mesmo as pessoas mais velhas que ainda estão vivas não se lembrem, quer dizer, viveram guerras mundiais, sim, mas para voltar a atingir um outro equilíbrio daqui a alguns anos. Portanto, acredito muito nisto e sabemos, a vida é cíclica sempre, e por vezes precisamos de ir ao fundo para depois voltar a surgir de outra forma, e eu acredito que estamos nessa fase. Alexandra Conde, antes que seja tarde, o que é que nos diz? Qual é o apelo final que nos deixa na sua qualidade de mulher deste território, do país, de celebrante, de pessoa ativa e atenta aos desafios que marcam este nosso cotidiano? Que nos conheçamos a nós mesmos e que cada um assuma verdadeiramente e de coração o seu papel e ame o outro como gostaria de ser amado. Com esta mensagem chegamos ao fim de mais um episódio do Antes que Seja Tarde. Obrigado por nos acompanhar. Obrigada.